Tenho amor incondicional pelas flores e pelos livros. Sou Raquel Naveira e este é mais um programa Flores e Livros. E, na linguagem das flores, falamos hoje sobre as rosas. O simbolismo da rosa é o mais difundido do que qualquer outra flor. Em diferentes culturas, ela representa juventude, pureza, perfeição, amor carnal, paixão, renascimento. É a flor do galanteio, do casamento e até da morte. Sua essência é destilada em elixires do amor, perfumes, cosméticos, chás e remédios medicinais. A rosa vermelha representa o amor e a beleza. A rosa branca, ou flor da lua, significa virgindade, charme, segredo. A rosa amarela é associada ao ciúme e à infidelidade. Vamos ler alguns poemas que escrevemos sobre flores, sobre rosas. Rosas 1. Rosas. Deve ser bom mastigá-las. Sentir o sangue escorrer no canto da boca, vampiro. Rosas 2. Uma rosa, embora única, deslumbrante, pode passar despercebida ao mundo. No seu lugar, nascerão outras rosas, com os olhos voltados para o nada. Rosas 3. Os espinhos são a defesa das rosas, mas de nada valem contra os tigres, as tempestades, as mãos que desfolham, deixando trilhas de sofrimento. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. Os livros e uma entrevista com a professora doutora Márcia Aroca, coordenadora do curso de letras da Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo. E também presente em nossos estúdios, Letícia Naveira, que é cantora, compositora, acadêmica de cinema, por acaso nossa filha, e que vai fazer a parte de interatividade. Você que está assistindo ao nosso programa já pode mandar o seu e-mail para contato@aptv.com.br. O livro é efetivamente o símbolo da ciência e da sabedoria. Num grau mais elevado, o livro é o símbolo do universo. O universo é um imenso livro. O livro da vida, citado lá no Apocalipse, está no centro do paraíso, onde se identifica com a árvore da vida. As folhas da árvore, como as letras do livro, representam a totalidade dos seres e também os decretos divinos. É neste livro da vida que devemos inscrever os nossos nomes. E se o universo é um livro, significa que o livro é a revelação, a manifestação. Um livro fechado significa a matéria virgem. Já um livro aberto é a matéria fecundada. Fechado, o livro conserva o seu segredo. Aberto, o conteúdo é tomado por aquele que o investiga. O coração é assim também comparado a um livro. Aberto, ele oferece os seus pensamentos e os seus sentimentos. Fechado, ele os esconde. O grande livro da natureza, fechado por 7 selos, encerra em suas páginas a revelação das ciências profanas e a dos mistérios sagrados.
E no próximo bloco, indicações de livros sobre o tema livros. O primeiro livro que vamos indicar chama-se Uma Vida entre Livros, Reencontro com o Tempo. É de autoria de José Minglin, editora Companhia das Letras. José Minglin nasceu em São Paulo no dia 8 de setembro de 1914 e faleceu no dia 28 de fevereiro de 2010. Foi advogado, empresário bem-sucedido, bibliófilo brasileiro que contou aos 95 anos de idade com um acervo de mais de 40 mil volumes, incluindo obras de literatura brasileira e portuguesa, relatos de viajantes, manuscritos históricos e literários, periódicos, livros científicos e didáticos, iconografia e gravuras. Em 2006, José Minglin foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, uma homenagem da Academia a uma pessoa que havia dedicado toda a sua vida aos livros. Doou em vida todas as obras da sua biblioteca particular à Universidade São Paulo. Este livro conta as memórias desse obsessivo bibliófilo, composto de momentos interessantes, pessoais e públicos, tudo relatado com humor, inteligência. Por exemplo, ele conta histórias da sua família, o convívio que ele teve com artistas, com escritores, com Carlos Drummond de Andrade, por exemplo. Fala sobre o burburinho do jornal Estado de São Paulo nos anos 30, suas viagens, a busca rocambolesca por livros raros. O segundo livro que vamos indicar é este, Noturnos, Ana Miranda, Contos, Companhia das Letras. Ana Miranda nasceu em Fortaleza em 1951. Cresceu em Brasília, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, para São Paulo e vive atualmente no Ceará. Ela estreou na literatura em 1978 com poesia. Como romancista, publicou Boca do Inferno, sobre Gregório de Matos Guerra, O Retrato do Rei, Henrique, entre outros. Neste livro há um conto que eu gosto muito e vou ler para vocês. É uma declaração de amor apaixonada pelos livros. E diz assim: Meus livros. Existe em minha cabeça uma estranha geografia que se refere ao mundo em torno de mim. Um mundo físico, mas de significados infinitos. Essa geografia surgiu do meu hábito de viver trancada com meus livros. Esses livros dispostos numa serena ordem, um ao lado do outro, representam a minha mente como um mapa a um país. Se fecho os olhos, as prateleiras de livros se acendem dentro de minha cabeça, como se minha cabeça fosse também um aposento forrado de estantes de livros. Todos são posicionados de acordo com um sistema lógico. Se me recordo de um desses livros, meu olhar vai diretamente ao lugar em que se encontra. Raras vezes algum se perde, mas quando acontece, caio numa espécie de desespero. Basta olhar à distância um deles para receber sua influência. Uma secreta ligação, feito às ondas do mar em relação à lua. Às vezes, sinto um apelo irresistível, como se um deles me chamasse. E seja quando for, levanto da cadeira, retiro o livro da estante e o folheio, para ouvir o que tem a dizer. Esses livros determinam meus sentimentos, meu entendimento do mundo. São o mapa de minha alma. Cada um representa uma região, um lugar onde estive e ainda estou. Há entre eles os meus preferidos,
Ficam separados numa das prateleiras, rabiscados desde a primeira página, onde se encontram palavras manuscritas, lembranças, ideias, pétalas secas, madeixas, preces. São meus livros, mas tenho sempre a sensação de que não me pertencem. Sou dona deles, mas apenas uma pequena e frágil conexão entre um e outro tempo. Vivo trancada numa sala onde livros vivos sorriem, choram, zombam, ensinam, atraiçoam, respiram. Livros que passam de papel para papel. Às vezes sou tomada de uma tristeza por não saber o que lhes acontecerá depois da minha morte. Mas sei que ele, como as pessoas, tem seu destino. Alguns meu filho levará, outros um neto, outros ainda serão vendidos num sebo, com meu nome, bilhetes, segredos, receitas, folhas de outono, gotas de café, que tornarão triste um leitor sensível. Os demais deixarei de lembrança para amigos, mas todos existirão mais do que eu. Uns existirão eternamente. E o terceiro livro que vamos indicar é o Ex Libris, Confissões de uma Leitora Comum. É de autoria de Annie Fedman, editor Jorge Zahar. Ex Libris é uma declaração de amor aos livros, à língua, à palavra escrita. Em uma rara combinação de humor e erudição, Annie Fedman, editora da revista americana The American Scholar e colaboradora do New York Times, discorre sobre a sua relação com os livros. Por exemplo, histórias da sua família, convívio com artistas, temas correlatos como leitura em voz alta, plágio, dedicatórias, livros usados, entre outros. Trata-se de um livro primoroso, bem-humorado, para ser lido com a voracidade de uma traça e a sensibilidade de um ourives. E no próximo bloco, a nossa entrevista de hoje com a professora Márcia Aroca. A nossa entrevistada de hoje é a professora doutora Márcia Aroca, doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, coordenadora do curso de Letras da Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo. Márcia, é possível viver num mundo sem livros? Boa tarde, Raquel. Eu estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos. Bem. E acho que não. Do meu ponto de vista, não. Eu acredito que haja até pessoas que considerem o livro quase que algo em extinção. Mas não sei se eu venho de outra época, não sei se eu de outro mundo. Este ato de folhear o livro, este ato de ler o livro na folha de papel, esse cheiro do livro, não acredito que possa morrer e que a gente possa viver sem ele. Márcia, é interessante que mesmo aqueles que não gostam da leitura ou que não tiveram oportunidade de estudar, eles respeitam o livro, gostariam que os seus filhos estudassem. Então, o livro, ele desperta essa reverência, vamos dizer assim. E o livro hoje, ele concorre com novas formas de comunicação, os CDs, a internet, vivemos num mundo de muita velocidade. E qual é o esforço pedagógico que o professor tem que fazer hoje para que o seu aluno leia, para que o seu aluno penetre neste mundo da leitura? Você me faz uma pergunta, Raquel, que acho que está no cerne, no nó da educação de hoje em dia. Nós vivemos um mundo de instantaneidade, de fugacidade, de uma quantidade extrema de informações. Apelos, né?
de apelos, Você falou agora há pouco, leu aí que o livro é um grande texto, o universo é um grande livro. Eu sempre digo para meus alunos, para que eles aprendam a ler o mundo, ler o texto, mundo. Então, nós vivemos num paradoxo. Por quê? Porque vivemos numa cultura letrada. E que a ascensão social, o domínio do universo, se faz pelo conhecimento letrado. E, curiosamente, as novas tecnologias todas dão a impressão para o jovem de que o livro, a letra, deixou de ser necessária. Ela não deixou, não. E eles aprendem isto. Então, quando nós pegamos contos interessantes, quando pegamos leituras gostosas, o jovem se apaixona. Outro dia mesmo, eu li na sala de aula O Famigerado, do Guimarães Rosa. Todo mundo adorou. E alunos de cursos que às vezes não estão habituados a ler, mas pediram outros contos, pediram outras indicações de leitura. Você indica livros aqui, acho que, se você me permite, poderia indicar alguns contos de Drummond, contos do Guimarães Rosa, contos do Machado de Assis, que são verdadeiras maravilhas, que são verdadeiros atrativos, trilhas para a leitura. Mas mesmo na tela do computador, mesmo na internet, o aluno está lidando com textos, está fazendo conexão com outros textos, com hipertextos, não é verdade? Com certeza, nós temos isso também. Agora, eu não sei, o livro, ele passa a ser amado. Como você falou, o livro fechado esconde todos os seus segredos. Abrir um livro é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você abriu, ele o convida para ser lido. E o livro, ele tem cheiro. É um objeto lindo. Ele é um objeto palpável. Então, quantas vezes eu vejo o livro está na internet e as pessoas imprimem? Por que as pessoas imprimem? Porque assim tem a falta do papel. E pedagogicamente, nós precisamos fazer o aluno gostar cada vez mais de ler. Por quê? Porque a leitura, diferentemente das mídias rápidas, ela dá segurança, ela gera identidade, ela cria um espaço de reflexão. E nós estamos precisando muito hoje disso. Letícia, chegaram perguntas dos nossos internautas? Tem 6 perguntas, vamos começar com a primeira da Thalita, do Rio de Janeiro. Ela está perguntando quais os autores hoje que você destacaria como referência e que estão presentes em vestibulares, concursos e etc. Nós temos aqui algo bastante interessante, que os autores presentes nos vestibulares ainda são os autores mais antigos. Então nós temos hoje Vinícius de Moraes, que entrou na FUVEST, Antologia Poética, Eça de Queiroz. Os clássicos. Os clássicos. É curioso isso, porque como é que nós vamos entender novamente esse paradoxo? Você tem esses grandes vestibulares exigindo o quê? A cultura letrada. E a cultura letrada dos clássicos. A outra pergunta? Estão chegando várias aqui. Tem a Berenice, de São Paulo, que perguntou: você costuma visitar bibliotecas e livrarias de São Paulo para saber as novidades? Você frequenta? Quais você indicaria hoje como referência? Eu frequento vários. Eu gosto muito da Livraria Cultura no Conjunto Nacional. É uma delícia ficar lá. E outra coisa que é gostoso de fazer é exatamente isso: frequentar a livraria e ficar mexendo nos livros. Os livros permitem isso. Eles são objetos concretos. Então eu frequento. Eu vou à biblioteca da PUC, eu frequento a biblioteca da Faculdade de Anchieta, o Vic Livros, que nós estamos sempre tentando atualizar nossos alunos, atualizar nosso acervo. Eu gosto da Martins Fontes, da Cortez, ali perto da PUC, onde eu me formei. Chegou aqui a Mônica Gregório, também de São Paulo, perguntou se o curso de letras da Anchieta tá, assim, quer formar escritores, já formou escritores, se é um curso voltado para escritores também, né? Na realidade, nós estamos agora entrando com uma nova grade curricular, e nós estamos trabalhando com módulos exatamente com este objetivo. Começamos agora um módulo chamado Discurso Narrativo, que é para leitura e produção de texto narrativo. Vamos certificar como alguém que é capaz de ler e produzir o texto narrativo.
E é claro que nós formamos o nosso aluno para a docência, mas ajuda muito o escritor, aquela pessoa que tem a vocação para escritor, fazer um curso de letras. Ela ganha essa profissão de docente e, ao mesmo tempo, está exercitando o seu ofício, se capacitando para o ofício da escrita. E é muito importante também as faculdades se darem conta de que os alunos precisam escrever, eles precisam ler, eles precisam... Nós precisamos criar condições, espaços, exatamente para isso, para que eles se tornem escritores. Talvez não escritores literários, mas bons escritores. Aqui é uma pergunta da Lívia, de Porto Alegre também. Ela fala assim, né, entre aspas, a leitura de um grande livro é muito mais rica que assistir a um grande filme. É uma frase do Steven Spielberg. Para você comentar, você acredita também que a leitura de um grande livro é muito mais rica que um grande filme? Honestamente, eu não sei. Porque, veja, são veículos diferentes, são obras diferentes, são linguagens diferentes. Eu não sei se dá para estabelecer paralelo, mas eu gostaria de dizer uma coisa. A vida humana, se for de 80, 90 anos, ela é muito curta, ainda que tenha 90, 100 anos. Cada livro que você lê, você penetra uma nova experiência. Você vê o mundo de lugares que você nunca havia visto, de perspectivas que você nunca havia visto. Cada livro são 80 anos a mais. Amadurece, a pessoa amadurece lendo, tem um outro conhecimento psicológico, intuitivo, pode viver outras coisas que não viveria na realidade através dos livros. E você acha que sabe que me preocupa muito? Nós estamos caminhando para um mundo de muita insensibilidade, de banalização da violência, de perda de identidade, de síndrome do pânico se espalhando entre a juventude. E eu acho que todos nós somos sensíveis. Talvez a vida vá aos poucos tirando isso, banalizando isso. O livro, a literatura, ela recupera, ela resgata. Porque como não amar... A arte é curativa. Exatamente. Outro dia eu estava relendo o Famigerado do Guimarães Rosa e ele diz assim... Habitei preâmbulos. Como habitar preâmbulos? Quer dizer, essa conversa que não sai, esse querer dizer e não dizer... São metáforas fantásticas que vão despertando a sensibilidade. Letícia? A Suzane de Belo Horizonte mandou uma pergunta interessante, perguntando o que você acha de alunos que são obrigados a ler livros na escola e não leem porque hoje na internet encontra-se os resumos e eles acabam não lendo por inteiro. Isso prejudica o incentivo à leitura ou não, na sua opinião? Você já tem o resumo, né, na internet. Com certeza, Letícia. A literatura é obra de linguagem. Se você ler o resumo de Machado de Assis, você não leu Machado de Assis. Machado de Assis faz frases do tipo: Marcelo amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. É melhor cair das nuvens do que do terceiro andar. Ora, frases desse tipo... É irônico. Só se você ler Machado de Assis, o resumo não vai trazer. Agora, como despertar? Com isto. Conheça a literatura, conheça as metáforas, mostre para o aluno essas metáforas, essas frases, essa ironia que os grandes escritores têm. O aluno vai gostar. O que não pode, no meu entender, é mandar um aluno de 12 anos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí não pode. Outra pergunta? Tem da Lilian Campo Belo. Ela perguntou da Bienal do Livro, se você costuma participar e o que mudou assim, nos últimos anos na Bienal, né? Sempre que eu posso, eu vou à Bienal, acho um evento assim fantástico. E não vejo grandes mudanças. Eu vejo mudanças assim, de participação, de agentes de leitura. Agora, inclusive, nós recebemos uma solicitação que estão preparando pessoas para atuarem na Bienal. Contadores de história, agentes de leitura, para incentivarem os jovens a ler. Né? Eu gostaria de dizer algo a respeito. Eu sinto falta da regionalização maior das feiras de livros. Ou seja, que outras cidades também tenham suas feiras com escritores que estejam presentes, que façam palestras, que o mercado do livro possa realmente se ampliar. Eu acho, Raquel, você como escritora, poeta que você professora, eu como professora, coordenadora do curso de letras,
nós temos grandes responsabilidades, que é ampliar o raio de ação da leitura. De algum modo, nós precisamos encontrar cada vez mais caminhos para que esta leitura, essa riqueza que existe no livro, seja disseminada, seja ampliada. Sabe, eu diria que nós temos direitos à casa, à alimentação, à habitação, mas nós também temos direito ao sonho, à sensibilidade, às metáforas, à linguagem, ao saber falar, ao saber ler. Estes direitos, às vezes, me parece que não são os direitos humanos, a utopia, aquilo que torna o ser humano de fato humano eticamente. Letícia. Bom, a Ruth Souza, ela perguntou como fazer assim para desenvolver esse hábito da leitura. E em seguida, o Renato de Santa Catarina perguntou um livro clássico que você aprecia e por quê. Então, a pergunta da Ruth, como desenvolver esse hábito da leitura? Principalmente na infância, na primeira juventude, né? Tem pessoas que têm dificuldade mesmo para ler, de concentração, de aquela coisa do, puxa, se eu voltar uma página, será que eu sou burro porque eu estou voltando uma página? Porque é exatamente a questão do tempo, né? Olha, eu tenho assim algumas experiências que eu gostaria de relatar. Primeiro, livro tem de estar por toda parte desde o bebê, né? É o livro do banho, ele tem que tomar contato com isso, a história, o contar histórias, a imaginação é fundamental para a criança. Enquanto está dando a sopinha e contando a história. Contando, estimular que ele também conte histórias e depois selecionar. Dar para o jovem, para a criança de 10 anos, para a criança de 7 anos, 7 anos são mais histórias, mas para a criança de 14 anos, livros que efetivamente eles têm o gosto em ler. Então, a seleção que o professor faz é muito importante. Então, eu tive uma experiência, por exemplo, numa turminha, eu trabalhei com Vidas Secas, Morte e Vida Severina, e mandei assistir ao filme Canudos. Foi um sucesso, a relação que eles fizeram. E quanto aos livros clássicos, eu sempre digo, leia Memórias Póstumas de Brás Cubas, Grande Sertão Veredas e A Paixão Segundo H. Lindo. São um rol maravilhoso. E 3 livros que, no fundo, discutem as mesmas questões. E eu tenho alunos que chegam para mim assim, professora, eu não estou gostando do Grande Sertão Veredas. E eu digo assim, vá até a página 72. Se você chegar até a página 72, que é um livro de 500 e poucas páginas, você vai amar. E curiosamente eles chegam lá à página 72, professor, eu estou adorando. É que eles penetraram o universo da linguagem. Por isso não tem de voltar atrás, não. A leitura se autoexplica. Comece a ler o livro e vá em frente. Não fique voltando, não fique atrás do dicionário. Vá em frente. A leitura se autoexplica. Algo natural. Tem que se tornar algo natural. E o trabalho hoje, de uma forma geral, ele está muito competitivo e não é mais repetitivo. A necessidade da pessoa criar. E o nosso aluno de letras, ele é preparado, através dessas leituras, para ser uma pessoa criativa na sociedade. Como você colocaria isso? E saber fazer relações, não é? Como eu coloquei aqui essas 3 grandes obras, eu entendo que, apesar das diferenças, dos contextos históricos diferentes, elas discutem questões fundamentais ao ser humano. E o aluno, quando ele é capaz de estabelecer, que é o que a gente faz no curso de letras, né, Raquel, do qual você participa, quando ele é capaz de estabelecer relações e de perceber que aquilo não é uma matéria de sala de aula, faz parte da vida. Ele está crescendo na vida. Cada leitura é um patamar diferente a que ele chegou. Letícia? Bom, a Giovana do Paraná está perguntando como você vê essa mudança de ortografia da língua portuguesa. Se está sendo feita a alteração nos livros ou será um trabalho a longo prazo? Está sendo feita a alteração dos livros, há um prazo de transição de 3 anos, se não me engano. E eu vejo como um viés basicamente diplomático. Não vejo grandes problemas. A ortografia, ela não vai afetar os nossos registros linguísticos.
as variantes linguísticas, não vai alterar nada. Apenas, daqui para frente, nós fazemos parte dos países da comunidade de língua portuguesa. Quer dizer, escrevemos da mesma maneira. Não quer dizer que vão alterar os nossos hábitos de falar, ou as nossas regionalidades. Não vai mudar nada disso. É um ganho diplomático para o Brasil. O professor Evanildo Bechara colocou que realmente essa mudança foi para ampliar o mercado lusófono. Com certeza. E que nós vamos, dentro de alguns anos, de uma década, ver os resultados dessa mudança. Eu participei de discussões já, e eu sempre coloco esse lado. Não podemos entender essas mudanças como algo que vai afetar as nossas características, nada disso. Ela é diplomática, ela traz um ganho muito grande para a comunidade de língua portuguesa. Veja, o inglês, ele tem accents, né? Sotaques diferentes no mundo inteiro, mas ele é escrito do mesmo jeito. O espanhol, a mesma coisa. Por que não o português? Letícia? Bom, aqui eu achei um denominador comum aqui entre várias perguntas. Agora o Fernando de Recife também mandou e meio que confirmou que já estavam outras pessoas mandando. Ele falou que deixou de ler, por exemplo, porque o custo é muito alto. A outra menina falou que viu um negócio de troca de livros, que ela achou interessante, que estava vendo um negócio de troca de livros. Se a gente sabia de algum site de livros mais em conta, onde achar livros mais raros. O barateamento. O barateamento do livro, ou seja, é a mesma coisa do CD, né? O CD ficou caro e por isso as pessoas estão pirateando o CD. E logo mais com a tecnologia vai ser capaz também de você ter o seu iBook, que já chegou, e baixar livros também, né? Então, é uma solução para isso. Assim, de repente tem os sites, eu até conheço o Estante Virtual, por exemplo, já para os internautas, que é um site de livros mais em conta, de uma coisa de trocas também. Você pode conversar com as pessoas. Vocês conhecem mais alguma coisa que... É bem lembrado. Nós estamos tentando desenvolver um projeto agora, que provavelmente vai culminar em outubro, no Dia Nacional do Livro, que é leitura livre. A ideia é que cada um traga os livros que já leu, coloca em cima da mesa, e o outro vai lá e pega aquele que quer ler. Eu acho muito importante essa troca. Eu não conheço, não. Eu tenho o hábito de ir às livrarias, ficar tocando livro, muitas vezes comprar. Aliás, eu tenho um acervo razoavelmente grande de livros e às vezes até preciso pensar em doá-los, né? E fazê-los circular mais. Isso é mais importante. Eu considero muito importante. Agora, eu não acho... Será que o livro é tão caro assim? Talvez ele esteja refletindo uma sociedade que passou a priorizar, a dar prioridade a outras coisas. Né? Então, você vê, um cinema hoje custa o quê? R$20? E um livro custa 39, 40? E o livro você tem em casa, aí eu acho que é um pouquinho relativo. Tem os sebos também, né? Muito, isso vou muito. Sebos é tão barato. Olha aqui, por exemplo, o Eniri Fará de Belém do Pará, ele perguntou assim, quais os projetos de políticas públicas que poderiam melhorar a questão da literatura? Você conheceria algum? Leitura no metrô, por exemplo. Sim. Alguns lugares, como o metrô Santa Cecília, já tem livrarias que emprestam livros. E em todos os lugares da Europa, você vê as pessoas no metrô lendo o tempo inteiro. Aqui é difícil você ver uma pessoa lendo. Né? Seria uma ideia. Eu acho que nós precisaríamos mesmo tentar acordar o setor público para incentivar. Porque, na realidade, os cursos de letras, os professores de letras, os escritores, né, fazem trabalhos quase que fragmentados, trabalhos pessoais, que se engajam pessoalmente para disseminar a leitura. E talvez esteja efetivamente na hora. A gente aqui em São Bernardo tem agentes da leitura, que agora vai tentar disseminar. Nós temos um aluno nosso, politizado. O Vitor Hugo, que também trabalha com multiplicadores de leitura. Nós temos alguns projetos, sim. Uma última pergunta, Letícia. O Michael está perguntando como a senhora vê a internet na sua vida? Ela entrou. Não há como escapar da internet. Eu a vejo com muito bons olhos. Não a vejo como destrutiva. Não vejo que um novo veículo vai destruir o anterior. Nunca vi o vídeo como destruidor da televisão, nem o DVD como destruidor do vídeo.
percebe? São apenas novos veículos que você vai usar em momentos diferentes. Se eu vou à noite para minha cama deitar e pego um livro, eu não vou fazer isso diante com a internet, não levo o computador debaixo do braço. Mas, por outro lado, durante o dia inteiro eu estou diante do computador, como coordenadora da faculdade de Anchieta, estou sempre lidando, entrando em contato. Então, ela entrou na vida de todos. São ferramentas de comunicação fantásticas. Márcia, agradeço muito sua participação no nosso programa. Você vai levar como presente essas rosas. Essas rosas nos foram oferecidas pela The Angel Floricultura, que fica na Rua Pereira Barreto, 1500. A The Angel é nossa parceira. As decoradoras, a Alexandra e a Jane, são muito sensíveis, fazem arranjos lindos com as flores. Eu gostaria de passar o endereço e o telefone da The Angel Floricultura, ali na Avenida Pereira Barreto, 1500, boxes 5 e 6. E os telefones, o telefone da Alexandra, 43 32 20 45. Muito obrigada, Márcia, pela sua presença. Raquel, eu que tenho de agradecer. Realmente é um momento muito gostoso. Eu acho que eu ficaria muito tempo discutindo livros. Ficarmos horas. Fico muito feliz de você também integrar lá o corpo docente da Faculdade de Letras da Anchieta. E acredito efetivamente que o curso de letras vai se tornar cada vez maior, porque nós vamos disseminar a leitura neste país. Muito obrigada, Márcia. E agora, notícias, recados e agradecimentos. Nossos agradecimentos, mais uma vez, aos diretores, professores, acadêmicos da Faculdade Anchieta de São Bernardo do Campo. E se você acredita que a cultura é um meio de sair da pobreza e transformar a sua vida, estude, faça um concurso público. Busque o site do Instituto Quadrix. O Instituto Quadrix é uma instituição de caráter privado que tem parceria com várias empresas e um compromisso com o Pacto Global de avançar na busca de uma economia mais sustentável e inclusiva, planejando programas a partir de valores humanos essenciais e éticos, como respeito aos direitos, ao meio ambiente e aos negócios. Instituto Quadrix. É hoje o evento Irã, Os Olhos do Viajante. Logo mais às 19 horas, na Casa das Rosas, Avenida Paulista 37. Lá acontecerá a palestra A Grande Pérsia, com Márcia Camargo. E teremos uma exposição de fotos de Roberto Catani sobre o Irã contemporâneo. Tudo sobre a direção da poetisa Lélia Maria Romero. Se você é escritor, tem livros publicados, associe-se à União Brasileira dos Escritores de São Paulo. Registramos também o evento de homenagem ao editor, um dos maiores artistas gráficos do país, que foi Masao Ono. Essa homenagem, esse tributo, aconteceu no dia 30 de junho, no Centro Cultural São Paulo, sob a curadoria de Ricardo Petrucci e Celso de Alencar. Masao Ono foi o editor responsável por revelar uma geração inteira da poesia nacional, como, por exemplo, Antônio Fernando de Franceschi, Cláudio Willer, Leila Chaime, Eunice Arruda, Carlos Felipe Moisés, Álvaro Alves de Faria, Renata Palottini, Hilda Hilst, eu, Raquel Naveira e outros. A homenagem foi um sarau com leituras de depoimentos de Masao Ono, leituras de poemas, documentário da Paola Prestes, músicas, a arte do Butô Toshi Tanaka. Foi um evento belíssimo e histórico. Faço um convite para que vocês conheçam também o projeto Letras em Cena, criado por Clóvis Torres e Marina Mesquita. São leituras dramáticas que acontecem no MASP todas as segundas-feiras, às 19h30.
no próximo dia 5 de julho, a leitura da peça Harry, texto de Otávio Martins. Se você quiser informações e notícias do meio literário, conheça o jornal Linguagem Viva. Solicite-o pelo e-mail linguagemviva@linguagemviva.com.br. Contatos para que eu faça palestras em escolas e empresas: raquelnaveira@oi.com.br, o telefone 3569-5236, ou entrar em contato com a minha assessoria, rosanalimeres@ig.com.br. Os telefones 41 21 15 11 e 7639 2661. E para encerrarmos o programa de hoje, vou ler um poema de minha autoria chamado Furna, Furna Biblioteca. Feminil e mesquinha, tudo no mundo me cansa. Só encontro alívio em minha furna biblioteca. Ora leio Cícero, ora Plauto, ora um alto português. Meu coração, ardido num fogo interior, destila lágrimas com o gosto da cana em alambiques. Nessa furna, no deserto, guardo uma Bíblia, um crucifixo, penas e tinteiros, uma caveira segurando papéis. Ouço o zunido do vento nas dunas e o guizo das cascavéis. Reclusa, crio beleza, gravo poemas em areias móveis. Se me infundirdes coragem de enfrentar feras e répteis, não me poupeis. Por hoje é só. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.